Bom, pessoal, aqui é professor Cacildo Souza, língua portuguesa e redação, e nós, a partir de agora, faremos uma pequena revisão com questões para o Enem 2020. Nós veremos variados conteúdos como interpretação e compreensão textual, variação linguística, funções da linguagem, dentre outros. Esperamos que a aula seja proveitosa e que vocês consigam aprender os conteúdos nela compreendidos. Bom, a questão número 1 tem como conteúdo principal linguagem não verbal. Vocês têm aí um anúncio, um pôster, e essa linguagem não verbal vai ter um sentido maior quando você considerar a linguagem verbal. Elas não se excluem. Predomina a linguagem não verbal, mas a parte escrita, como você tem aí, cópia rápida, fácil, vai ser bom, não foi, uma empresa com prêmios internacionais, essas informações não são desconsideradas, elas são complementares. Então, é a junção da linguagem verbal com a linguagem não verbal, que nós chamamos de linguagem mista. Então, analisando-se o folheto, cópia rápida, fácil, vai ser bom, não foi? O que será que nós compreendemos a partir disso aí? Abaixo você tem uma empresa com prêmios internacionais não poderia oferecer menos do que a melhor qualidade da impressão digital do mundo. Então, juntam-se essas informações com o que você tem na linguagem não verbal, que é a imagem. Observem a imagem, essa ideia de rapidez que é enfatizada lá na parte superior, com cópia rápida e fácil, e vocês analisem o que essa mensagem quer expressar, o que esse anúncio quer explorar no leitor, no receptor, entendendo sempre que um anúncio tem a predominância da função apelativa ou conativa da linguagem. Então, aqui, o que é que nós temos? O enunciado é muito importante para que você confronte aquilo que está nos textos com o que esse enunciado exige do candidato. A rapidez é destacada como uma das qualidades do serviço anunciado, funcionando como estratégia de persuasão em relação ao consumidor do mercado gráfico. O recurso da linguagem verbal que contribui para esse destaque é o emprego. Então vejam que, apesar de nós termos lá linguagem não verbal predominante, a questão vai na contramão, que é justamente para confundir o candidato. A questão cobra o recurso da linguagem verbal que contribui para esse destaque, o destaque da rapidez, mesmo que você tenha a predominância de imagens. Mas aí é simples de você captar. Se eu estou enfatizando a rapidez, como é que essa rapidez é expressa no anúncio? Do termo fácil no início do anúncio, com foco no processo, de adjetivos que valorizam a nitidez da impressão, das formas verbais no futuro e no pretérito em sequência, da expressão intensificadora menos do que associada à qualidade, ou da locução do mundo associada a melhor que qualifica e quantifica a ação. Percebam, aqui ele quer o recurso da linguagem verbal. Então, apesar de termos a imagem, você vai para o que está escrito. Cópia rápida, fácil, já é o óbvio. Vai ser bom, não foi? Vocês percebem que esse vai ser bom no futuro e não foi no pretérito indica alguma coisa? Vai ser bom, não foi, significa que é tão rápido que já passou. Portanto, o que nós temos aqui, a linguagem verbal está expressa, está representada pelas formas no futuro e no pretérito em sequência para dar essa ideia de rapidez. Portanto, resposta letra C. Prestem bem atenção sempre nessas questões. Você tem linguagem verbal e linguagem não verbal, mas a questão tende a destacar um desses dois aspectos. Então, questão número 1, resposta letra C, uma questão bem elaborada para uma prova de Enem. A questão número 2 também exige certo conhecimento de linguagem não verbal, mas a ênfase é em outra coisa, em outro aspecto. Você tem aí rede social acima
linguagem verbal, é o que está escrito, e você tem uma rede com várias pessoas abaixo. E alguém da rede, provavelmente o pai, diz a seguinte frase: rede social aqui em casa é outra coisa. Então eu tenho uma rede social que expressa uma ideia que nós já conhecemos. O que é a rede social? É o mecanismo virtual pelo qual você interage com as pessoas. Mas aí você tem uma rede de dormir com várias pessoas. Se tem várias pessoas, você leva para o social. Então, rede social abaixo e rede social acima. O que é que nós percebemos aí? Que recurso é este que permite fazer com que um termo seja expresso de diversas maneiras? Da maneira ali que você tem acima verbal e da maneira não verbal. Mas o sentido de rede social da imagem é um sentido diferente do rede social da parte escrita, da linguagem verbal. Então vamos confrontar o enunciado e as alternativas. O enunciado diz: o efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. O próprio enunciado já deixa claro que você tem informações visuais, que é linguagem não verbal, e recursos linguísticos, que é a linguagem verbal. No contexto da ilustração, a frase proferida recorre a... Qual é a frase proferida? Se vocês voltarem, a frase é: rede social aqui em casa é outra coisa, ou seja, é um outro tipo de rede social. Polissemia, ou seja, múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia que pretende veicular? Será que é polissemia? Ironia, para conferir um novo significado ao termo outra coisa? Então você tem recurso polissemia, que é uma figura, ironia, que também é uma figura. Na letra C você tem homonímia, que não é figura, mas é uma subdivisão da semântica, né? Homonímia, paronímia. Homonímia tem a ver com o vocábulo que coincide ou na escrita ou na pronúncia. Você tem homonímia para opor, a partir do advérbio de lugar, o espaço da população pobre e o espaço da população rica. Então aí você já poderia descartar. Você voltar o termo, rede social com rede social não tem homonímia, porque não há vocábulos homônimos aí, é o mesmo vocábulo, é a mesma expressão. O rede social, na verdade, 2 vocábulos, uma expressão. Não é homonímia. O que existe aí é outra coisa, que como eu já estou descartando a alternativa, não vou dizer agora. Personificação seria outra figura de linguagem para opor o mundo real pobre ao mundo virtual rico. Personificação acontece, o próprio nome indica, personificação ou prosopopeia, quando seres inanimados assumem condição de seres animados. Não é o caso aqui. A rede social não adquiriu, não incorporou características de seres vivos. E antonímia, que também é da semântica, vem de antônimos, sinônimos, antônimos, sinonímia, antonímia, para comparar a rede mundial de computadores com a rede caseira de descanso da família. Aí também você já pode descartar. É importante que nós saibamos os conceitos das expressões ou dos termos que aparecem nas questões. Ironia acontece quando você, uma figura de linguagem que acontece quando você profere uma palavra, uma expressão, uma característica com sentido contrário, de maneira proposital. Não é o caso aqui. Quando você diz que, querendo, né, ser sarcástico, que alguém é muito santinho, fulano de tal é santo, mas você quer dizer o contrário. Isso é uma ironia. Quando você utiliza a homonímia, você está utilizando 2 palavras, no mínimo, com 2 significados, apenas com a possibilidade de a pronúncia ou a escrita serem iguais, como, por exemplo, sessão do verbo ceder e sessão eleitoral. São palavras que têm a mesma pronúncia, mas escritas diferentes e significados diferentes. Então, homonímia aí
não teria como ser. E o que é polissemia? Poli quer dizer muitos, múltiplos. Polissemia é o fato de uma palavra ou expressão possuir ou admitir naquele momento mais de um sentido. Então é a alternativa que sobra. Letra A, polissemia, ou seja, os múltiplos sentidos da expressão rede social. Rede social como o mecanismo virtual que aproxima as pessoas e rede social como a rede de dormir com várias pessoas dentro, por isso chamada de social. Resposta da questão número 2, letra A. Então vocês percebem aí a importância que esse exame confere à linguagem verbal e não verbal. Lembrando que uma tende a predominar sobre a outra. E vocês vão esperar que essas questões caiam, questões dessa natureza, porque essa é a tônica do Enem. Lembrar também, muito importante, que você não poderá jamais achar que a linguagem verbal predominando ou a linguagem não verbal predominando, você tenha que desconsiderar a outra. Você precisa fazer uso dessas duas linguagens, entendendo-as como complementares. Uma depende da outra. Então, as imagens constituem, junto com a linguagem verbal, o todo comunicativo daquele gênero textual, seja qual for, que se apoiar na junção desses dois tipos, nessas duas modalidades de linguagem. Portanto, tenham muito atenção quando se depararem com questões dessa natureza. Questão número 3. A questão número 3 tem um pouco também da linguagem não verbal, mas a predominância é com palavras. E aí você tem palavras têm poder, um título muito chamativo, né? E por que palavras têm poder? O que se quer dizer com isso? Provavelmente, quando uma questão como esta aparece, você terá aí o conteúdo de compreensão ou interpretação. Você vai ter que compreender no primeiro momento e depois até interpretar, dependendo do que a questão peça, para que você consiga responder adequadamente. Vamos sempre ter em mente que compreender e interpretar são processos diferentes, são etapas diferentes. Compreender é entender de modo mais superficial, enquanto que interpretar é localizar as informações pressupostas, os implícitos. Por isso que eu falo o tempo todo, compreender e interpretar. Não são exatamente sinônimos perfeitos. Então nós temos lá, palavras informam, libertam, destroem preconceitos. Palavras desinformam, aprisionam e criam preconceitos. Liberdade de expressão, a escolha é sua, a responsabilidade também. A liberdade de expressão é uma conquista inquestionável. O que todos precisam saber é que liberdade traz responsabilidades. Publicar informações e mensagens sensacionalistas, explorar imagens mórbidas, desrespeitar os direitos humanos e estimular o preconceito e a violência são atos de desrespeito à lei. Para promover a liberdade de expressão com responsabilidade, o Ministério Público de Pernambuco se une a vários parceiros nesta ação educativa. Colabore. Caso veja alguma mensagem que desrespeite os direitos, denuncie. Então, vocês percebem aí que há uma característica da função apelativa. Você tem verbos no imperativo, você tem muita ênfase em pronomes como sua, a liberdade de expressão, a escolha é sua, a responsabilidade também. Você tem denuncie ao final, que é uma forma verbal que está no imperativo, isso caracteriza a função conativa ou apelativa da linguagem. A questão não é exatamente desse conteúdo, mas é um conteúdo agregado, é um pré-requisito aí na questão para você responder. Então, vamos para o enunciado para fazermos a confrontação. Pela análise do conteúdo, constata-se que essa campanha publicitária tem como função social. Aí você já percebe, campanha publicitária, isso é um gênero textual. E todo gênero textual tem uma função social. Sempre que o Enem trabalha com gênero,
no enunciado é comum aparecer função social, a função social daquele gênero. Então, por exemplo, a função social do gênero carta é uma função específica, a função social do gênero artigo de opinião e assim por diante. Então, qual seria a função social desse gênero campanha publicitária? Propagar a imagem positiva do Ministério Público, conscientizar a população que direitos implicam deveres, coibir violações de direitos humanos nos meios de comunicação, divulgar políticas sociais que combatem a intolerância e o preconceito e instruir as pessoas sobre a forma correta de expressão nas redes sociais. Então, percebam aí que você tem algumas opções bem parecidas, mas qual é o cerne desse texto? Esse texto, voltando, palavras têm poder, é do mesmo jeito que elas informam, libertam e destroem preconceitos, elas desinformam, aprisionam e criam preconceitos. Então, quando se diz que a responsabilidade é sua, que a escolha é sua, você que tem o poder de fazer essas palavras serem usadas para o lado bom. Então, caso veja alguma mensagem que diz respeito aos seus direitos, denuncie, é para promover o bom uso dessas palavras. Então, seria propagar a imagem positiva do Ministério Público? Não é uma autopropaganda. Conscientizar a população que direitos implicam deveres? Está bem parecido, né? Bem semelhante aí com o que o texto propaga. Então, vamos deixar a letra B no cadastro. Coibir violações de direitos humanos nos meios de comunicação não é exatamente isto, porque é mais abrangente, o teor é mais abrangente, o texto. Divulgar políticas sociais também não tem a função de divulgar política social que combata a intolerância e preconceito. Intolerância e preconceito aí são partes do todo. Instruir as pessoas sobre a forma correta de expressão nas redes sociais também não. Então, letra B, conscientizar a população que direitos implicam deveres. Ao usar a palavra, você tem o direito de usar a palavra, mas você tem também o dever de usá-la de modo consciente e de modo respeitoso com as pessoas que as recebem, ok? Então, resposta letra B, questão número 3. Portanto, vocês percebem aí que as 3 questões até agora resolvidas exigem do candidato uma capacidade de compreender e interpretar, independentemente de se aquela linguagem é verbal ou é linguagem não verbal. É preciso também que se conheçam os conceitos. Por mais que você tenha a capacidade de compreender um texto, muitos conceitos que aparecem nas questões e nas alternativas exigem conhecimento a eles. E esse conhecimento que vocês estão tendo na preparação durante as aulas teóricas ou outras fontes que vocês podem encontrar também na internet. Então, é preciso canalizar esses conhecimentos antes de fazer as suas questões, de resolver suas questões e de fazer a sua prática diária em preparação ao Enem 2020. E na questão número 4, diferentemente das anteriores, você tem exclusivamente linguagem verbal. Muitas vezes é mais cômodo resolver uma questão de linguagem verbal, mesmo que o texto pareça ser um pouco maior do que seria, por exemplo, uma charge ou uma tirinha que tem a predominância da linguagem não verbal. Você, num texto verbal, é aquilo que você está mais habituado a fazer no dia a dia. É mais direta a linguagem. Portanto, a compreensão e a interpretação a esse tipo de texto tende a ser mais fácil, se é que podemos usar esse termo. Então, você tem um texto pequeno, um trecho, e o que se quer em relação a ele também é muito simples. Por outro lado, a narração esportiva propõe uma concepção hegemônica de esporte. Esporte é esforço máximo, busca da vitória, dinheiro. O preço que se paga por sua espetacularização é a fragmentação do fenômeno esportivo. A experiência global do ser atleta é modificada. A sociabilização do confronto e a ludicidade não são vivências privilegiadas no enfoque das mídias,
mas as eventuais manifestações de violência em partidas de futebol, por exemplo, são exibidas e reexibidas em todo o mundo. Então vocês percebem que é um problema aí do qual todos têm conhecimento. O Enem trabalha situações que devem ser conhecidas, né? As pessoas que se informam, que assistem a noticiários, que leem jornais, revistas e que têm acesso à informação e incorporam essas informações, tendem a se sobressair numa eventual prova do Enem que traga esse tipo de assunto. Então, a reflexão trazida pelo texto que aborda o esporte telespetáculo está fundamentada na... Então, é importante ver o que é telespetáculo. Espetáculo com tele. Tele quer dizer distância, né? Televisão, telefonia, telemarketing. Esse tele, que é um prefixo, significa distância. Então, esse espetáculo à distância, que é telespetáculo, é o que está sendo enfatizado no texto. E ele, de que modo o texto enfatiza isso? De modo positivo ou negativo? É só observar. A narração esportiva propõe uma concepção hegemônica de esporte. Esporte é esforço máximo, busca da vitória, dinheiro. O preço que se paga por sua espetacularização, aí vem a resposta. É a fragmentação do fenômeno esportivo. A experiência global do ser atleta é modificada, então a visão de ser atleta é outra. Não aquele que se esforça ao máximo, não aquele que tem no esporte um símbolo de sua superação. Então, o que você tem aqui enfatizado, segundo o texto, é a espetacularização. E quando você espetaculariza o esporte, ele perde a sua essência, já que a experiência do ser atleta é modificada. Então, a reflexão trazida pelo texto, que aborda esse esporte, está fundamentada em quê? Distorção da experiência do ser atleta para os espectadores, não dá para descartar. Interpretação dos espectadores sobre o conteúdo transmitido, não é exatamente isso. O texto não enfatiza isto aí. Utilização de equipamentos audiovisuais de última geração, isso é utilizado, mas o texto não está enfatizando essa situação. Valorização de uma visão ampliada do esporte. Se você diz que a letra D é a resposta, você descarta a letra A. Mas eu vou descartar a letra D. Valorização de visão ampliada. Aqui não, ele diz que é a fragmentação, ou seja, é o contrário. Fragmentar é diferente de ampliar. E equiparação entre forma e conteúdo. Também aí no caso não seria, porque se há uma crítica à espetacularização, isso aí enfatiza a forma. Espetáculo é a forma e não o conteúdo. O que se defende é o conteúdo. O texto defende o conteúdo, mas reclama que isso está sendo distorcido, está sendo modificado. Portanto, a resposta é letra A na questão número 4. Distorção da experiência do ser atleta para os espectadores. O que os espectadores recebem é algo diferente da realidade do ser atleta. A questão número 5 também valoriza a linguagem verbal. Percebem que é mais fácil, você responde, não seria mais fácil, mas você é mais direto na análise. Às vezes uma questão pode ser mais difícil, uma questão sendo linguagem verbal, mas você é mais direto na análise. Então vamos ler o texto para a questão número 5. O Instituto de Arte de Chicago disponibilizou para visualização online, compartilhamento ou download, sob licença Creative Commons, 44 mil imagens de obras de arte em altíssima resolução, além de livros, estudos e pesquisas sobre a história da arte. Para o historiador da arte Bendel Grosvenor, o sucesso das coleções online de acesso aberto, além de democratizar a arte, vem ajudando a formar um novo público museológico. Grosvenor acredita que quanto mais pessoas forem expostas à arte online, mais visitas pessoais acontecerão aos museus. A coleção está disponível em 6 categorias: paisagens urbanas, impressionismo, essenciais, arte africana, moda e animais. Também é possível pesquisar pelo nome da obra, estilo, autor ou período. Para navegar pela imagem em alta definição, basta clicar sobre ela e utilizar a ferramenta de zoom. Para fazer o download, disponível para obras de domínio público,
é preciso utilizar a seta localizada do lado inferior direito da imagem. Então, um texto bem direto. Aqui vai ser exigida a compreensão. Não há frases ou expressões pressupostas no geral. Entendeu o texto de maneira superficial, você consegue responder a questão. E a questão é sobre funções da linguagem. A função da linguagem que predomina nesse texto se caracteriza por uma questão interessante do Enem é que muitas vezes em conteúdos como funções da linguagem, o exame não cobra do candidato saber decorado, memorizado o nome da função. Ele dá a característica. Muitas vezes você responde sem saber qual é o nome daquela função, que é como acontece aqui. Então, predomina o que nesse texto? Se caracteriza por evidenciar a subjetividade da reportagem com base na fala do historiador de arte, convencer o leitor a fazer o acesso online, levando-o a conhecer as obras de arte, informar sobre o acesso às imagens por meio da descrição do modo como acessá-las, estabelecer interlocução com o leitor, orientando-o a fazer o download das obras de arte, ou enaltecer a arte buscando popularizá-la por meio da possibilidade de visualização online. Todos esses verbos têm a ver com uma função da linguagem. Começando da letra E, enaltecer a arte, buscando popularizá-la por meio da possibilidade de visualização online, isso seria função metalinguística. A arte explicando ou exaltando a própria arte. Estabelecer interlocução com o leitor, isso seria função fática, que é quando você testa o canal de comunicação. Informar sobre os acessos às imagens por meio da descrição do modo como acessá-las, função denotativa ou referencial. Convencer o leitor a fazer o acesso online seria a função conativa ou apelativa. E evidenciar a subjetividade da reportagem seria função emotiva expressiva. Está claro que a característica principal desse texto é informar sobre o acesso às imagens por meio da descrição do modo como acessá-las. Então, o que predomina aqui é a informação. O elemento da comunicação enfatizado é o referente. Por isso que é função denotativa ou referencial, o que corresponde à letra C. Todos os textos informativos trazem uma carga maior de função denotativa ou referencial. Então, é perceptível que as questões de linguagem verbal, cujo texto valorizam a linguagem verbal, são mais diretas na sua resolução. Mas isso não o isenta de procurar atender aos requisitos da compreensão e interpretação textual. Portanto, uma leitura habitual, uma leitura diária, favorece a esse acesso à compreensão e à interpretação textual, ao acesso à mensagem que o texto traz, aos propósitos comunicativos e assim por diante. Percebam que o Enem se baseia em textos para cobrar do candidato na prova de linguagens que ele desenvolva essas competências, para cobrar que, na verdade, vocês, enquanto candidatos, demonstrem ter apreendido essas competências. Portanto, estudar os vários gêneros textuais nunca é demais. É preciso ter em mente essa diversidade de gêneros que existem na comunicação e que o Enem vai cobrar de vocês. E agora, na questão número 6, nós temos um texto em que predomina a linguagem verbal, assim como foi a questão anterior, expostos na web desde a gravidez. Mais da metade das mães e um terço dos pais ouvidos em uma pesquisa sobre compartilhamento paterno em mídias sociais discutem nas redes sociais sobre a educação dos filhos. Muitos são pais e mães de primeira viagem, frutos da geração Y, que nasceu junto com a internet e usam esses canais para saberem que não estão sozinhos na empreitada de educar uma criança. Há, contudo, um risco no modo como as pessoas estão compartilhando essas experiências. É a chamada exposição parental exagerada, alertam os pesquisadores. De acordo com os especialistas no assunto, você compartilha uma foto ou vídeo do seu filho pequeno fazendo algo ridículo por achar engraçadinho. Quando a criança tiver seus 11, 12 anos, pode se sentir constrangida. A autoconsciência vem com a idade. A exibição da privacidade dos filhos começa a assumir uma característica de linha do tempo e eles não participaram da aprovação ou recusa
quanto à veiculação desses conteúdos. Assim, quando a criança cresce, sua privacidade já pode estar violada. Uma questão bem no estilo da anterior, número 5, por ser com predominância da linguagem verbal e por ser direta essa questão em relação ao que se quer cobrar do candidato. Vejam só, o enunciado é pequeno, diferentemente da maioria dos enunciados do Enem. Sobre o compartilhamento parental excessivo em mídias sociais, o texto destaca como impacto. Então, esse é um texto que trata desses impactos, das consequências de se compartilhar demais fotos de pessoas da família, em especial dos filhos. Você não precisa se aprofundar no texto para ter entendido isso. Então, significa dizer que é uma questão de compreensão e não exatamente de interpretação. Então, o impacto é o quê? A interferência das novas tecnologias na comunicação entre pais e filhos, desatenção dos pais em relação ao comportamento dos filhos na internet, distanciamento da relação entre pais e filhos provocado pelo uso das redes sociais, fortalecimento das redes de relações decorrente da troca de experiências entre as famílias ou desrespeito à intimidade das crianças cujas imagens têm sido divulgadas nas redes sociais. Como eu falei, é uma questão de compreensão, é só voltar ao texto. Observem o penúltimo parágrafo. De acordo com os especialistas no assunto, se você compartilha uma foto ou vídeo do seu filho pequeno fazendo algo ridículo por achar engraçadinho, quando a criança tiver seus 11, 12 anos, pode se sentir constrangida. A autoconsciência vem com a idade. E aí ele fala depois a exibição da privacidade dos filhos. Então, enfatizam-se as crianças, os filhos, e a possibilidade de eles ficarem constrangidos mais tarde com algo que foi compartilhado enquanto eles não tinham consciência para aprovar ou recusar. Qual é aí a alternativa que se encaixa nisso? Resposta, portanto, é letra E. Desrespeito à intimidade das crianças cujas imagens têm sido divulgadas nas redes sociais. Bem simples de resolver essa questão. Nós vamos voltar para uma questão com linguagem verbal e não verbal, que é a questão número 7, né? Vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender sua situação. Nós voltamos àquela consciência e àquela afirmação de que o Enem cobra, numa prova de linguagens, por exemplo, conteúdos de outras áreas. Temos um exemplo aqui. O que concerne a linguagem é a imagem, são as frases, os períodos, você tem os ícones, né, a parte visual, parte de ícones, de símbolos, porque isso está nas linguagens. Mas você tem uma abordagem aí que foge às linguagens, uma abordagem mais das ciências sociais, das ciências humanas. Vamos calçar os sapatos dos refugiados. É uma questão muito importante de ser discutida no mundo e dar o primeiro passo para entender a sua situação. Mas percebam ali a conexão. Calçados, então você tem sapatos aí, vamos calçar os sapatos, dá o primeiro passo, dá o passo com esse sapato calçado, porque você calçou o sapato dos refugiados. É como se você assumisse o lugar dos refugiados. É isso que se quer dizer. Aí você já tem informação implícita. Quando eu digo, vamos dar o primeiro passo para entender sua situação, é dar o passo, esse passo vai ser dado vestindo-se os sapatos, calçando-se os sapatos dessas pessoas que são inúmeras no mundo. Então, entender o contexto geral do texto, você vai confrontar as questões, a questão no caso, e as alternativas com esse mesmo texto. Então, o que seria aqui a intencionalidade principal desse texto? Criticar as difíceis condições de vida dos refugiados, revelar a longa trajetória percorrida pelos refugiados, incentivar a campanha de doações para os refugiados, denunciar a situação de carência vivida pelos refugiados, simbolizar a necessidade de adesão à causa dos refugiados. Então, vamos descartar algumas alternativas aqui.
olhando para cá. Olha, vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender sua situação. Seria a empatia com eles. Então, criticar as difíceis condições de vida? Não. Tá? Ninguém está criticando as condições de vida deles. Revelar a longa trajetória também não, já descartam. Incentivar a campanha de doações para os refugiados, não se fala em doações. Denunciar a situação de carência, não. Simbolizar a necessidade de adesão, o que é adesão vem de aderir, o que é aderir? É apoiar, suportar uma causa. Quando você entende a situação do refugiado, você apoia, você adere à causa dele. Então, resposta, letra E, simbolizar a necessidade de adesão à causa dos refugiados. E a questão número 8, você tem aí um anúncio que foi veiculado na revista Veja, com as características de um anúncio. Descubra e aproveite um momento todo seu. Quando você quebra o delicado chocolate, o irresistível recheio cremoso começa a derreter na sua boca, acariciando todos os seus sentidos. Bem sedutora, né, a mensagem? Criado por nossa empresa. Paixão e amor por chocolate desde 1845. Veja, 8 de maio de 2013, adaptado. Então, a característica de um anúncio, qual é a principal finalidade de um anúncio? É convencer aquele receptor, possível consumidor, a adquirir ou a consumir aquele produto. Nós temos de novo aí carga de função conativa ou apelativa da linguagem, embora a questão em si não seja sobre função ou funções da linguagem. Texto publicitário tem a intenção de persuadir o público-alvo a consumir determinado produto ou serviço. Então percebam que o próprio enunciado já traz que é um texto publicitário e traz que ele tem a intenção de persuadir ou convencer. Essa é a característica da função conativa. No anúncio, essa intenção assume uma forma de convite, estratégia argumentativa, linguisticamente marcada pelo uso de. Isso aqui vale para qualquer questão dessa natureza. Se você tem um anúncio, e esse anúncio tem a intenção de persuadir o público a consumir determinado produto ou serviço, isso vai ser expresso linguisticamente. E nesse texto específico, o que é que nós temos para representar esse convite? Como é que você convida alguém? Venha, conheça a nossa loja, consuma nossos produtos. Então, o convite assume a forma de verbo não imperativo. Isso é em qualquer texto dessa natureza. E isso também caracteriza a função conativa ou apelativa da linguagem. Portanto, o convite é expresso predominantemente e preferencialmente pelo modo imperativo. Você tem aí conjunção, adjetivo, verbo no imperativo, palavra do campo afetivo, expressão sensorial. Todos são elementos que compõem o texto, mas o que representa o convite é o verbo no imperativo. É só voltar. Descubra e aproveite um momento todo seu. Isso é característica de texto publicitário. Portanto, vocês percebem aí que o Enem se baseia na compreensão e na interpretação dos diversos gêneros textuais. Conhecer esses diversos gêneros é fundamental. E vamos também lembrar de não confundir gêneros textuais com tipos textuais, o que também é muito comum. Nós fizemos esta aula de hoje nos embasando e enfatizando os gêneros textuais, a linguagem verbal, a linguagem não verbal, a variação linguística e as funções da linguagem, porque entendemos que esses conteúdos sejam os mais cobrados nas edições anteriores do Enem. Evidentemente que nós temos que nos preparar de modo abrangente, sem deixarmos nenhuma lacuna. E, portanto, esperamos que a resolução dessas questões traga para vocês uma noção melhor de como escolher cada alternativa no momento em que você se deparar com os textos e as questões. Até uma próxima oportunidade e muito obrigado.